tem que ser do jeito que nasceu, né? A gente faz a barba porque arruma os dentes porque a gente corta o cabelo, o jeito de nascer, mas não é tanto assim, não. A gente vai dando um jeito de melhorar, né? Pelo menos os dentes a gente arruma. Vou deixar do jeito que nasceu, irmão, vai estragando tudo. Salmos 42, versículo, nós vamos ler no Salmos 42. Que Deus me dê graça para trazer uma palavra que possa chegar ao seu coração. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto me lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Sente-se, por favor. O Salmos 42, ele sempre mexeu muito comigo, porque eu vivi um momento muito difícil na minha vida quando me tornei crente, porque houve um conflito na minha família. Minha mãe, meus irmãos, meu padrasto não aceitava a minha fé. E naturalmente foi muito difícil ficar firme na igreja. E os Salmos era o livro mais fácil que eu podia ler, porque eu não conhecia a Bíblia, e me recomendaram ler Salmos. Então eu lia muitos Salmos. E os Salmos sempre me trouxe um consolo, uma força para continuar. Mas o Salmos 42 nos mostra duas fases da vida. Se vocês estiverem prestando atenção, versículo de número 1 na sua Bíblia, o salmista vai dizer que, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Vocês percebem que o Salmo nos conduz a alguém que ama a Deus, que valoriza aquilo que é sagrado. Esse Salmo não fala com quem não conhece, mas fala com quem conhece um Deus eterno, um Deus todo-poderoso. O Salmo, ele traz a nós a percepção clara de que quando nós temos fé e ansiamos ou desejamos, temos ansiedade por ter Deus na nossa vida e não encontramos. Qualquer um de nós que estamos aqui sendo ministrado hoje, já vivemos fases onde não há uma percepção das mãos de Deus. Aquela fase que parece que tudo dá errado. Se eu tiver que colocar um tema na mensagem, eu colocaria simplesmente: não desista. Porque todas as fases que nós vivermos,
se ainda existir um fio de esperança em Deus, nós podemos suportar com mais facilidade. Não vamos vencer todas. Haverá derrotas no meio do caminho. Haverá sonhos que não serão conquistados. Haverá promessas que não se cumprirão, não de Deus, mas do profeta que foi emocionado e disse: eis que te digo, e você creu que era Deus, e na verdade não era Deus falando. E isso ficou no teu coração como esperança. Existem também as palavras que são dadas por amigos. Confia, o Senhor vai entrar com providência, estou orando por você. E tem também os nossos próprios sonhos. Vou comprar, vou fazer, vou ir. Eu acredito, eu tenho fé. E é tão frustrante quando não acontece. Mas é muito importante nós termos consciência que nós servimos a Deus e não Deus serve a nós. Não é Ele que satisfaz o meu desejo de tudo que eu quero. Não, Ele tem planos, tem propósitos. E tem coisas que mesmo que o bebê fizer birra, manha, se jogar no chão, se espernear, gritar, a mãe não vai dar. Eu vi uma criança que precisou de 3 enfermeiras e a mãe para segurar, para poder fazer inalação. Ela não aceitava a inalação. Eu vi crianças que precisou do pai, da enfermeira, mais alguém, a criança gritando como se estivesse indo à morte para tomar uma vacina. Mas os pais vão fazer ela tomar a vacina, com lágrimas ou sem lágrimas. Quem é pai já deve ter vivido a experiência de que tem que dar 3 pontos, tem que dar 2 pontos, e a criança chorando e sangrando, e como é que vai? Ela não aceita, ela tira a mão, mas a mãe, mesmo com o coração partido, segura, para que a criança passe por aquilo. Deus, o seu Deus, sabe o que você precisa mais do que você. E nem tudo que o seu coração deseja, Deus vai colocar nas suas mãos. Mas você não pode desistir de crer. A sua ansiedade tem que ser: eu quero estar mais perto dele. Eu quero que ele me explique, eu quero que ele me mostre. Se você puder abrir a Bíblia no Salmo 42, você vai perceber que quando ele usa no verso 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porque me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Ele usa aqui uma hipérbole, dizendo que as suas lágrimas é o que alimenta ele. Ele está chorando de dia e de noite. O salmista que crê, que confia no Deus eterno, está sendo afrontado. Onde está o teu Deus? O que aconteceu com a tua fé? Cadê o seu pastor? Cadê a sua fé? Valeu a pena? E é nesse momento que as pessoas percebem que a gente está fragilizado, que nós temos essa impressão de abandono, porque logo em seguida, do versículo de número 4, no versículo de número 5, melhor, ele vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Você percebe que há uma briga de eu com eu, da minha própria natureza. Há lá no fundo uma fé, mas as situações, tudo que eu estou vivendo diz: não adianta. Mas o salmista grita para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que você está assim? Pregar aqui no púlpito para vocês é difícil, mas é mais fácil do que pregar para mim. É muito difícil falar para mim crer. É muito difícil olhar para mim e dizer: João, calma, vai dar certo. Porque quando a gente está passando por crises, a gente precisa ouvir alguém, mas há momentos de silêncio. Os céus ficam de bronze, a oração perde o efeito. Mas se você olhar de novo o Salmo, verso 3 e 4, você vai perceber algo extremamente bonito. Quais são? Quando no versículo 4, ele diz: quando me lembro do quê? Quando me lembro, leia aí, verso 4, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. O que ele vai se lembrar?
pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Para mim, irmãos, o Salmo me mostra literalmente uma pessoa que crê no eterno, que confia no Deus eterno e que se lembra da alegria de servir a Deus. Percebe que são duas fases, uma de grande alegria, de festejar na casa do Senhor, de se alegrar com as vitórias. Mas nós precisamos entender que a vida não é só flores, que a vida não é só alegria, mas também não é só tristeza. Porque nós temos que compreender que a crise, ela pode nos levar à morte. E ninguém vai pregar isso no púlpito. Tem doença que não vai haver cura. Pode ungir, pode trazer o profeta, pode pegar o melhor plano de saúde, pode ir nos melhores hospitais. Há doenças que não há de maneira nenhuma uma solução. Mas a morte não é o que vai me dar medo. O que vai me dar medo é não ter certeza da minha salvação. Porque se eu viver, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, o morrer para mim é ganho. Porque eu vou descansar das minhas obras e vou estar para sempre com Ele. Então o grande apelo não é o milagre. O grande apelo é a fé. É não desistir de crer. É continuar acreditando. Deus está no comando. Se eu tenho que passar por aqui, Ele sabe por quê. Essa segurança na minha alma vai me dar condições de gritar bem alto, porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, confia em Deus, porque em breve Ele vai se levantar. Alguma coisa vai acontecer. Eu quero dar um conselho a todos os presentes. Não tome decisões em momentos de grande tristeza e angústia. A hora do divórcio é quando está tudo bem. Como é que é isso, pastor? Está alegre, feliz, ganhou flores, uma festa. Não dá para viver com esse cidadão. Não dá para viver com essa mulher. A hora de sair do emprego é quando tudo está bem. Está tudo correndo bem, estou ganhando bem, tiver aumento, eu vou sair. Porque você toma uma atitude mais consciente. Mas quando tudo está dando errado, e você tomar uma decisão quando tudo estiver dando errado, a chance de você fazer errado é muito grande. Muita gente perde emprego, desiste de negócio, muita gente desiste do próprio casamento, do amor da vida, por uma crise. Crise faz parte da história humana. Coisas erradas acontecem. Pessoas boas fazem coisas más. Pessoas boas também pisam na bola. Pessoas que amamos também ofendem, também machuca. Pessoas que nós valorizamos também nos maltratam. Maldade, Deus permitiu, não sei, mas a vida não é feita só de coisas boas. E nós precisamos entender que Deus está trabalhando e cuidando de nós em qualquer fase que nós estamos. Não tome decisões quando tudo estiver complicado. Silêncio. Aguarde. Espera passar. Esfria a cabeça. Eu uso um exemplo e muita gente já fez até vários exemplos disso, eu vou ter que escrever. Não sei se alguém aqui faz café em casa ainda na caneca. Você enche a caneca de água, liga o fogo, põe a caneca lá em cima enquanto prepara o café, mas aí você vê que caiu alguma coisa dentro da água, uma colher, um negocinho caiu lá dentro, limpo, mas está lá dentro. Você tem que tirar. Se você colocar a mão na água fervendo, vai queimar. Qual é a primeira ação? Desliga o fogo, apaga o fogo. A água está fervendo, ela vai parar de borbulhar, porque o fogo apagou. Mas não dá para pôr a mão lá dentro só porque o fogo apagou. Tem que esperar. E depois de um tempo, no mesmo lugar, a mesma água, você vai colocar a mão. Por quê? Porque você apagou o fogo e a água esfriou. Não sei se você entendeu a parábola. Quando o problema está muito quente, primeira ação, desliga o fogo. O que está acontecendo? Por que nós estamos brigando? Por que está tendo esse... Para, silêncio, desliga o fogo. Não é hora de discutir. Deixa o fogo apagado.
E daqui a pouco você vai perceber que a mesma situação você consegue resolver sem se queimar. Por quê? Porque você é crente, você tem o Espírito de Deus, você tem Deus trabalhando a seu favor. Deus ainda dá direção a quem quer receber direção. Deus intervém quando alguém crê. E quando eu não tenho mais forças, quando eu não sei mais o que fazer, eu tenho um Deus a quem clamar. Aleluia. Não desista. Não abandone os seus sonhos. Continue crendo, ainda que não tenha forças para crer. Grite bem alto, porque te abates, ó minha alma. Espere em Deus, que por fim se levantará. Toda a nossa vida é feita de etapas, e ela começa quando nós nascemos. A primeira etapa da vida você nem lembra. Quando você nasceu, quando você mamou, quando você caminhou. Você não lembra se teve dores, se não teve. Quem é que vai lembrar de cólica aos 6 meses, aos 7 meses, a 1 ano? Às vezes não lembramos nem de alguma coisa que a mãe disse que aconteceu. Nós éramos tão pequenininhos que essa fase passou. É uma fase boa, você não precisa trabalhar, não precisa orar, tem quem trabalha para você, tem quem ora por você. Você não precisa escolher a roupa, tem quem escolhe. Você é inocente, pensa que todo mundo é bonzinho. Você ama todo mundo, mas essa fase passa. E você vai vendo que a vida é mais difícil do que parecia. Não é só brincar. Daqui a pouco chega as cólicas, daqui a pouco chega as brigas na escola, daqui a pouco chega a surra, daqui a pouco chega as dificuldades da vida. Mas são etapas, vai passar. Você tem que entender que a alegria vem, mas a alegria também vai embora. E o salmista está dizendo, eu me lembro, dentro de mim, eu me recordo, quando eu ia à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Mas agora está tão difícil. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás abatida? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ei, todos nós vamos passar por crise. E eu quero te ensinar hoje, que não é só você, não é só comigo, é com todos nós. Todos nós temos que entender que há 2 fases na nossa vida. Uma que dá tudo certo. Não sei quem já viveu isso, mas é muito legal. Parece que tudo dá certo. Você nem faz força e dá certo. As pessoas te presenteiam, a porta abre, o aumento chega, o pastor gosta de você, a esposa faz dengo. É coisa maravilhosa. Vai caminhando, é alegria. E isso é maravilhoso. E pode durar muito tempo. 1 ano, 2, 10, 20. Mas o dia mau chega. E quando o dia mau chegar, você tem que estar preparado para enfrentar as dificuldades. E nem os maiores heróis entendem isso. Eu vou convidar você para abrir a Bíblia comigo. Eu estava pensando nisso aqui, e quando eu lembrei de 1 Reis, capítulo 19, isso aqui me chamou demais a atenção, porque é um texto conhecido, mas é importante você ler comigo 1 Reis, capítulo de número 19. Você vai perceber que Deus tem sua maneira de tratar. Verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Ei, escuta-me, eu estou falando de Elias, um profeta que enfrentou reis, um homem que viu o fogo descer do céu à sua oração, um homem que a Bíblia diz que, mesmo sendo como nós, tendo as mesmas paixões que nós, orou e por 3 anos e meio não choveu, e orou de novo e a chuva veio. Um homem de íntima comunhão com Deus, chamado como profeta de fogo, um homem poderoso em Deus, mas chegou uma fase da sua vida que ele não suportou a pressão. Se você puder fechar os olhos, há alguém aqui que precisa ouvir isso. Elias não suportou a pressão.
não suportou o peso de tudo que estava passando. Ele não peca, ele não desvia, mas ele vai para o deserto. E o deserto fala de um lugar solitário, ele se separa de todo mundo. Mas o Senhor Deus está vendo a dor do seu coração. E quando ele acorda com um anjo tocando nele e dizendo: levanta e come, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Aleluia, cumprido é teu caminho. Se você puder, olhe para mim dando glória a Deus, olhe para mim e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Na crise, no pior momento da sua vida, haverá socorro, haverá intervenção dos céus. Quando todos te abandonarem, você vai lembrar que há um Deus no céu que não abandona aqueles que o temem, que não deixa aqueles que o temem. É muito difícil entender o que eu estou pregando. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Gênesis. Eu já estou terminando, mas eu sei que Deus quer falar com alguém. Gênesis capítulo de número 21, eu gosto muito desse texto bíblico. Gênesis capítulo 21, no versículo 14 está escrito: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-lhe sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. Diga comigo, no deserto de novo. Segura a Bíblia aberta e olhe para mim. É interessante como a maioria dos problemas acontece no deserto. O Antigo Testamento é especialista em falar em deserto. E o deserto fala de solidão, de escassez. O deserto fala de lugares áridos, de noite, frio. Eu tive no deserto. Frio. Você tem que pôr touca, se revestir. É frio à noite. E de dia um sol de quase 50 graus. Quem já passou pelo deserto da vida sabe. Parece que a coisa só vem com muita força. Nada vem fácil. Você chama o Uber 3, 4 vezes. E quando chega a quarta vez, ainda vem um carro velho para te levar. É verdade. Eu chamo do kit do estreito. Você recebe o pacote completo. Vem enfermidade, desemprego, briga no casamento. Vem tudo junto no pacote. Quem já recebeu o kit do estreito sabe o que eu estou falando. Vai dando errado tudo. Mas você tem que entender. Se você não desistir, Deus ainda está no comando. Ele vai entrar com providência, ainda que você não creia. Aleluia! O dia da crise é o dia que nascem os grandes. O dia da crise é que existem experiências profundas com Deus. Na festa não há o mesmo raciocínio do que no velório. Na festa todo mundo bate nas costas. Na promoção, todo mundo elogia, mas a Bíblia sempre mostra o deserto, o lugar do tratamento de Deus. Versículo de número 15, no capítulo 21 de Gênesis. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Repete comigo, levantou a sua voz e chorou. Faça isso de novo, levantou a sua voz e chorou. Aleluia. Aqui está alguém que desistiu. Eu não quero ver o meu filho morrer de fome e sede. Meus irmãos, eu estou falando de uma mãe que abandona o filho no deserto. Deixa ele sozinho. A única companhia que ela tinha no deserto era o filho. Ela não se abraça para morrer com ele. Porque há um texto em 2 Reis, que a viúva diz: eu vou fazer o pão, o bolo para ele, e vamos comer, vamos morrer, eu e ele. Mas aqui, irmão, o desespero é tão grande, que ela deixa o garoto para morrer. O que passa no coração de uma mãe que está deixando o filho para morrer? E ela vai no deserto sozinha, e levanta a sua voz, e chorou. Quando ela levanta a sua voz e chora, verso 17, olha, lindo essa passagem. E ouviu Deus a voz.
lê de novo comigo. E ouviu Deus a voz. Espera aí. Não foi Agar que estava chorando? Não é Agar que está gritando? Eu faço uma pergunta aos adolescentes. Por que que às vezes Deus faz isso com a gente? Por que que às vezes Deus deixa a gente entrar em alguns quadros? Meus irmãos, não é a voz dela que é ouvida. Não é a voz dela que é respondida. Ouviu Deus a voz do menino? Eu não sei como Deus precisa te quebrar, mas eu sei que Ele é especialista em amassar barro e fazer vaso novo. Eu não sei se você vai compreender o trabalhar, mas acredite, Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua vida. Eu quero que você vá para casa hoje e acredite, independente do que for, há um Deus nos céus. Você serve a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. O que eu quero que você entenda é: não desista. Na hora certa o milagre vai acontecer. Não importa a maneira. Aleluia. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não dá vontade de xingar? Que tens? Eu estou morrendo de fome, estou no deserto, fui expulsa, não queria entrar nessa confusão, entrei nessa confusão por obediência, servi com o meu corpo, servi com tudo que tinha, e onde é que eu estou? De verdade, eu não entendo, porque não há uma palavra de consolo, você foi forte, não há uma palavra de consolo, Agar, como você é, não. O que tens, Agar? É o que eu tenho. Não tenho nada, estou aqui para morrer. Mas o texto continua: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Aleluia. Fique em pé, por favor. Porque está abatido a minha alma, porque te perturba em mim. Espere em Deus e te louvarei. Na angústia, a gente sente que está sozinho, a gente pensa que está no deserto, mas Jesus me ensina ao contrário, que no tempo de angústia, Ele não fica sozinho. Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Até Jesus chamou gente para estar perto dele. O erro nosso é que a gente quer ir para o deserto. O erro nosso é que a gente quer se trancar no quarto. O erro nosso é que nós não conseguimos confiar em ninguém. É muito difícil falar para alguém que eu não estou aguentando mais. É muito difícil chamar amigos e dizer: me ajude, eu vou morrer. Mas Jesus não vai para o deserto quando Ele está angustiado. Ele vai para o deserto para jejuar e buscar poder. Mas na hora da angústia, Ele chama amigos e diz: fica comigo. Quem é você para carregar tudo sozinho? A senhora não vai aguentar. Você não vai ter forças para continuar. Jesus sempre tem alguém para nos ajudar. Não importa quem for, mas não se isole. Ouça a voz de um profeta. Não fuja para o deserto. Não escape da realidade. Acredite que tudo é uma fase, vai passar. O Senhor vai entrar com providência.
e algo vai acontecer na sua história. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim, escute o que eu vou dizer. Não há uma matemática 2 mais 2. Deus trata com cada um de forma diferente. Quem foge para o deserto é Elias. Mas Agar não fugiu para o deserto. Ela foi jogada no deserto. Muitas vezes você não quer, mas você está sozinha, sozinho. Se você não fugiu e te abandonaram, ainda tem anjo no céu. Deus ainda sabe trabalhar. E na sua solidão haverá socorro. Deus manda o profeta lá. Deus manda a voz lá. O telefone toca e é alguém dizendo: eu estava orando e Deus pediu para mim te ligar. Porque Deus ainda cuida de quem está sofrendo, mas não porque quer. Injustiça, meu Deus do céu, abra a boca e diga comigo: injustiça. Solta a voz e diga: injustiça. O homem é injusto, o homem é mau, o homem não valoriza, mas o teu Deus conhece os detalhes da sua história, e Ele te trouxe aqui, e parou o culto para falar contigo. Não desista, o milagre vai acontecer. Se você não está entendendo nada, hoje eu te digo: volte a crer. Aleluia. E termino dizendo: se para você está difícil e ninguém sabe, você pode estar aqui nesse culto e dizendo: essa palavra é para mim. Mas eu quero crer que a maioria de nós estamos bem. Eu quero crer que a maioria de nós estamos vivendo uma etapa abençoada. Eu tenho os meus filhos criados, eu tenho a maturidade da minha idade, eu tenho tanta história boa para contar, tanto testemunho lindo do que Deus fez comigo. Eu tenho força para abraçar alguém e dizer: aguenta um pouquinho mais. Eu quero te dar um conselho: quando a fase for boa, não desfrute sozinho. Quando a fase for boa, convide os amigos para desfrutar do que Deus tem te dado. Você não tem noção de quanto você pode ajudar alguém que está no deserto, que está no momento de angústia. Você não tem noção do que um telefonema pode fazer com alguém que está para morrer, que está gritando: por que te abates, ó minha alma? Igreja, vamos ser voz de Deus. Vamos abraçar como se nós fôssemos um instrumento na mão de Deus. Porque tem gente que precisa de uma palavra. Talvez está mais perto de você do que de mim alguém que pode ser ajudado. E eu vou te dar um conselho. Se você está vivendo uma fase boa, faça uma compra grande e leve para alguém que você acha que precisa. Compra flores para quem você nunca deu flores. E visite alguém e diga: eu vim aqui para trazer uma palavra do céu para a sua vida. Deus pode usar você. Se a fase é boa, vamos festejar e convidar os amigos para a festa. Se a fase é boa, vamos aumentar a água do feijão e pôr mais alguém para comer conosco. Porque eu sei que a crise pode chegar, mas enquanto ela não chegar, o Senhor vai ser glorificado, vai ser adorado. E se a crise chegar, eu vou continuar adorando e glorificando até o socorro chegar. Olhe para mim e eu termino. Você já, não levante a mão, mas eu vou perguntar: você já recebeu um abraço assim, tão gostoso, que te deu força para continuar? Do pai, da mãe, de um amigo, de um pastor, de um irmão desconhecido? Já recebeu um abraço que foi força de Deus? Houve uma campanha evangelística, não sei se vocês fizeram aqui, que se oferecia para dar um abraço, escrito numa cartolina: quem quer um abraço, me dê um abraço. E muita gente andando pela rua parava e ia até aquela pessoa para receber um abraço. E muita gente chorou, muita gente falou em línguas, porque a solidão vai matar o seu irmão, o deserto vai matar a sua irmã. Você está sofrendo, pagando um preço muito alto,
e ninguém lembra de você. Mas nesta noite o céu se abre e Deus se recorda de ti, das suas obras. Nesta noite, os livros das crônicas é aberto e Deus está usando o rei para dizer: quem foi que fez isso por mim? E Deus vai trazer uma nova etapa na sua vida. Crê? Fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, eu não sei qual fase o teu servo ou a tua serva vive. Eu não sei qual etapa o teu filho está passando. Mas eu preciso, Senhor, de amigos. Tu sabes que os teus filhos precisam, Senhor, de irmãos. Irmãos que possam chorar juntos. Irmãos que possam interceder juntos. Senhor, rompa, Senhor, com esta força da indiferença. Rompa, meu Deus, com essa frieza que tem chegado ao coração da tua igreja, para que nós possamos voltar a amar e abraçar e valorizar a cada um dos nossos irmãos. Aonde tem alguém, Senhor, que está passando por uma fase de angústia, entra com providência agora, renova a alegria através do teu Espírito Santo. Eu ministro, Senhor, sobre eles, pedindo a tua intervenção, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Welber, tem um hino que eu gosto muito, nem era para eu estar aqui, de uma dupla que cantava, acho que quero estar aqui. Eu vou tentar lembrar. Você cantou aqui já, faz muito tempo. Nem era para você estar aqui. Canta um pedacinho, eu vi alguém cantando. Lembrou? Segura o hino. Eu vou dar um abraço no pastor Carlos Monteiro, vou dar um abraço no pastor Eliseu, vou dar um abraço em cada obreiro que estiver aqui, mas eu não quero um abraço pesado, eu quero um abraço leve e, se possível, demorado. Alguém aqui precisa de um abraço. Pode ser a sua esposa, pode ser seu filho, pode ser sua mãe. Se você sentir de sair do seu lugar e achar alguém para abraçar, porque se eu sou o homem de Deus, hoje cai por terra essa angústia que está te matando, porque quando Deus me incomodou, eu tinha certeza que haveria um romper nesta noite. Eu sou profeta de Deus e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Aleluia, aleluia. Fecha os olhos, aleluia. Abra a boca e diga aleluia, aleluia. Solte a voz e diga aleluia. Louvado seja Deus. A congregação está cheia da glória de Deus. A presença de Deus é perceptível na minha vida. Abraça um irmão bem gostoso, abraça essa serva de Deus, enquanto nós louvamos ao Senhor. Abraço. Cadê o abraço? Segura esse abraço com as duas mãos. Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Levanta, tem muita gente
onde você veio e aonde que você chegou. Jesus, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar.